uma coisa que me irrita profundamente, esse é um desabafo. Uma coisa que me irrita profundamente são pessoas que dizem a seguinte frase. E quando eu disser essa frase, você vai lembrar de pessoas que dizem essa frase. E você vai lembrar que talvez você já tenha dito essa frase. A pessoa diz assim, você está conversando com a pessoa e tal, a pessoa de repente você nem conhece ela direito, então você até já conhece ela, mas ela fica falando assim, não, eu sempre fui assim, quando é uma coisa boa. É uma coisa boa, ela fala, eu sempre fui assim. Não, eu sempre fiz desse jeito, sempre fui assim desse jeito. Você sabe quando você ouve uma conversa dessa de que a pessoa está sendo orgulhosa, né? Na verdade, o que ela quer dizer é que ela sempre foi certinha, ela sempre arrebentou. Nunca ela cometeu esse erro, por isso ela sempre foi desse jeito. Parabéns para ela, gente. Fogos de artifício, todo mundo, ó. Parabéns, você é o que há, você arrebenta. Essa é a sensação que a gente tem que a pessoa está esperando. Ela quer ser reconhecida por ela sempre ter sido uma pessoa excelente. Mas é interessante você notar que o Evangelho não se trata de cristalização, de engessamento do ser humano. Pelo contrário, fala de transformação, transformação constante, mudança o tempo todo. O Evangelho é mudança o tempo todo. É o tempo todo no Evangelho você dizendo, errei aqui, tenho que mudar. Errei aqui, tenho que mudar. Nossa, eu não sabia que eu fazia errado, preciso mudar. Aquela coisa que eu achava que estava certa, talvez esteja errada. Isso aconteceu comigo várias vezes. Eu já fiz coisas na igreja, antes de ser pastor, que eu tinha certeza absoluta na época que eu tinha certeza de que eu estava certo. E mais tarde eu percebi que eu estava errado. Percebi que a motivação por trás estava errada. E às vezes a minha motivação estava correta, mas o meu modo de agir estava errado. Então, não estou falando isso do meu ponto de vista, porque eu sou uma pessoa que muda, não. Mas o cristão, ele está em mudança constante. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E um caminho, ele é um processo de mudança constante, porque o lugar que você está hoje não é o lugar que você vai estar amanhã, não é o lugar que você vai estar daqui a 2 meses, não é o lugar que você vai estar daqui a 10 anos, e não é o mesmo lugar que você esteve há 5 anos atrás. Se você está num caminho, você está num processo de constante mudança. Essa é a ideia. Quando você segue a Cristo, você está em constante mudança. Ele precisa estar em constante mudança, porque ele precisa deixar de ser aquilo que ele é. É o completo contrário. Você vê histórias como a de Saulo, por exemplo, que ele tinha certeza que estava fazendo a coisa certa. E ele fala mais tarde, eu errei por causa do zelo no meu coração. Foi a vontade, foi o zelo, a vontade de servir, de fazer a coisa certa, que me fez fazer a coisa errada por muito tempo. Ele podia virar e dizer assim, ó, eu sempre fui um homem zeloso. É verdade. Desde a época que eu era um cretino que perseguia os judeus, que perseguia os cristãos, judeus cristãos, desde aquela época eu sempre fui zeloso. A postura de Paulo é o contrário, ele fala assim, por causa do meu zelo eu fui mané, eu falhei lá atrás, por causa da minha vontade de fazer a coisa certa, mas eu falhei. Então a postura do cristão não é a postura de alguém que não muda. O cristão ele tem que ser o primeiro a reconhecer que errou. O primeiro. Isso é cristianismo. É falar assim, ali eu fiz errado, eu falhei. Agora eu preciso consertar, eu preciso mudar. O cristão não esconde que ele não falha. Ele não esconde que ele tem defeitos. Ele não esconde os seus próprios erros. Ele assume os seus próprios erros. E quanto mais ele assume, mais cristão ele é. Mais ele consegue demonstrar o quão sincero tem sido a sua transformação. E não uma transformação protegida pelo orgulho. Eu mudo, eu falo para todo mundo que eu sou pecador, afinal de contas todo mundo é pecador, mas se você olhar bem para mim, eu sempre fui uma boa pessoa, sempre liderei a igreja. Olha, quando eu era diretor de jovens, eu sempre falei que tinha que ser assim. E blá blá, e blá blá, e blá blá. O cristão, ele muda, ele está em constante mudança. Portanto, não seja sempre o mesmo. Há pessoas que não vão entender isso. Existem pessoas que mudam mais rápido, existem pessoas que demoram muito mais tempo para mudar, existem pessoas que não mudam nunca. Elas sempre foram assim. Coitadinhas.